Olá, como estamos, meus caros? Tudo bom? Então, ontem eu pensei um conteúdo legal para poder postar para vocês, só que eu estava meio sem, sei lá, sem repertório. Até que eu lembrei um certo documentário que teve na Netflix que me fez pensar aí sobre um conteúdo interessante até para poder postar aqui no canal, tá? Não é só jogo, viu, gente? É outras coisas mais, tá? E na hora que for revelando pra vocês, vocês vão ver que é algo mais sério, tá? É algo mais sério aí, tá bom? Mas antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, recados dados, vamos ao vídeo, tá bom? Turma, eu assisti nesse final de semana um documentário sobre Michael Jackson na Netflix, tá? Eu achei interessante, eu gosto muito de ver documentários assim, falando sobre as pessoas, porque às vezes a gente acha, nossa, mas minha vida tá assim, tá assado, sempre pode estar pior. Você não é o último pacote da bolacha, não é o último pacote da bolacha, viagem. Última bolacha do pacote, ou o último biscoito do pacote, aqui em Minas Gerais chamam de biscoito. Em outros lugares chamam de bolacha, né? Ideia de bolacha não, tapa na cara. Enfim, viagem retardada. Qual que é o lance, gente? É, Me fez lembrar de muitas coisas que às vezes tinha antigamente e às vezes a gente nem percebia que tinha, tá? Mas isso não quer dizer que a gente tenha que chegar e criar cancelamentos ou um certo rancor assim com as pessoas ou figuras que existem na vida por aí, seja artistas e coisas mais, tá? Mas mostra que a gente tem que ter um filtro, entendeu? Quanto que as pessoas fazem. Hoje nem tanto eu vejo, assim, só quem lembra mesmo vai lembrar desses artistas assim, quem é das antigamente, sabe? Só quem é geralmente da minha época tem um certo carinho assim com esse artista. Hoje, talvez a molecada nem sabe o que que é esse cara. Mas, por bem ou por mal, acho que é bom a gente parar e dar uma questionada sobre que certas coisas acontecem. O que faz entender que a gente é humano, entendeu? E sendo humano, não é só pelo sentimento de, tipo, ser sensível, não. É pelo sentimento também de saber que a pessoa pode ser estúpida, pode ser quebrada, pode ter vícios e pode fazer coisas não muito boas e acha que é justificável certas atitudes, tá? Paciência, é bom também lembrar também do próprio jogo que eu vou passar aqui para vocês e acho que durante também o vídeo também eu vou trazer a história dele mais tarde. Primeiro eu vou falar sobre o documentário, depois eu falo sobre a história e depois, enfim, falo sobre o jogo, não sei, enfim, tá? Mas eu vou passando aí a imagem do jogo para vocês irem pegando a ideia, tá? Toma, Michael Jackson, tá? O documentário vai fazer uma certa. Vai explorar a vida do artista de perto através de um jornalista, acho que indiano, que eu não lembro, acho que é de origem indiana, mas ele é inglês. E ele vai mostrar, o Michael vai mostrar como é que é o parque, cara. Como é que é o parque, a mansão, o terreno dele, que é cheio de brinquedos, que é cheio de coisas assim, parecidos com parque de diversão. Entendeu? E aos poucos, por causa aí dos anos 90 por ter revelado que talvez Michael Jackson tivesse tido relações aí não muito saudáveis com crianças, ele ficou um pouquinho meio apagado, entendeu? Então, um certo jornalista vai fazer uma entrevista aí com o Michael Jackson, vai até em Neverland, que é o território onde ele mora, e assim, vai mostrar todas as coisas que ele tem, peças milionárias que ele comprou, que ele guarda dentro da casa dele e tudo mais, sabe? Essas coisas todas.
Até o momento que ele mostra que ele tem uma certa relação assim com o menino. O menino dorme no mesmo quarto com ele, entendeu? E tem um certo carinho assim com o Michael Jackson. E descobriu-se que esse menino, mais tarde, né, ele teve uma doença e o próprio Michael Jackson ajudou, tá? Então, de certa forma, a família, não me lembro, mas parece que ele vivia lá no rancho de Neverland, tá? Mas isso já tinha acontecido algumas outras vezes, viu, gente? Outras famílias que tinham relacionado aí com Michael Jackson e trouxe crianças lá para poder participar de músicas e clipes, né? O próprio Macaulay Culkin fez parte aí do clipe Black e White, sabe, gente? E assim, cara, foi aos poucos revelando essas coisas todas e até esse menino mesmo veio a fazer um depoimento mostrando que o Michael ele tinha uma certa relação estranha. Vou falar assim, né? Vou tentar não falar nomes porque senão o vídeo fica meio desmonetizado aí, tá? Então, gente, o que acontece? A polícia então foi até o rancho Neverland para poder investigar e descobriu que no quarto onde Michael Jackson ficava tinha uma cama lá cheia, uma colcha de brilhantes com um globo de luz. E o que o menino tinha comentado tinha certas coisas que estavam no quarto, entendeu? Então, a gente fica um pouco meio incomodado, assim, como, vamos dizer, telespectador. Não sei se é telespectador. Se eu tô assistindo Netflix, seria telespectador? Não sei. Uma pessoa que está visualizando ali o documentário, entendeu? E então, houve-se aí um julgamento aí, do Michael Jackson. Ele tinha sumido, ninguém sabia o paradeiro dele. Depois descobriu que ele ficava em umas regiões ali de Las Vegas, tá? Bom saber no que fosse fazer, cara, que eu não vou nem comentar. Se vocês quiserem, assistir lá o documentário, tá bom? E aos poucos, cara, no julgamento, as pessoas que estavam trabalhando com o Michael Jackson, os advogados e os cinegrafistas, no caso, um dos cinegrafistas descobriu que tinham certos materiais lá complicados que mostravam certos vídeos que o Michael Jackson procurava, entendeu? Então, eu sou, né, dos anos 80 aos anos 90, sabe, cara? Eu nasci nessa época dos anos 80, tá? O que eu tô tentando dizer pra vocês é o seguinte, que pra quem viu o artista, pra quem viu o cara que fez Thriller, pra quem viu o cara que fez Beat It, pra quem viu o cara que fez Smooth Criminal, né? Black White, todas as artes que mostraram, você fica, porra, mas esse é o mesmo cara que fez aquilo, você entendeu? Foi o mesmo artista que fez isso? Não tá certo. Não, não, esse não é o cara que eu conheci. Só que aí existe o lance do conflito entre o ser ídolo e o ser humano, né? Com seus vícios, com suas coisas. É certo que esse, vamos dizer, distúrbio não é normal e tem uma certa classificação aí na justiça para poder falar sobre isso. Eu não vou dar um nome, vocês entendam como quiserem entender aí, tá bom? Sejam educados aí na hora de comentar, porque eu tenho que ter um trabalho de curadoria aí com conteúdo, até para a gente poder falar sobre vários assuntos sem ser pesados, entendeu, gente? Espero que vocês compreendam, não me entendam mal, tá bom? Então, cara, como vocês estão vendo aí, eu estou passando um jogo de arcade super divertido, super bacana, tá, gente? Eu acho que quem for jogar vai se divertir muito. E às vezes a gente tem que. Como é que eu vou explicar isso pra vocês?
Nós devemos separar a obra do autor, se tiver jeito, né, gente? Igual um caso que eu vi o Alexandre Link do Quadrinho da Sarjeta, eu sou fã do Alexandre, eu até sigo ele. Ele comentou sobre o desenhista do Samurai X, sabe? Eu tenho até que ver de novo para poder abordar com calma essa parte. Talvez eu traga isso no final do vídeo. Acho que eu vou assistir o vídeo dele, trazer a parte que eu entendi para poder passar para vocês. Não vou poder, eu vou postar o vídeo, não vou fazer react, porque enfim, como sou eu que estou fazendo o próprio conteúdo, não em si do que ele falou, porque é o conteúdo dele, né? Até porque é uma coisa que ele já até comentou. Se quiser falar sobre mim, peçam permissão, converse comigo. Ok, eu sou só um criador aí, com tantos seguidores, e tô aqui subindo as minhas escadas, subindo os meus próprios degraus, tá bom, gente? Mas fazendo uma menção, porque eu acho muito interessante o conteúdo que às vezes as análises que ele faz, tá? Então, gente. Então, eu falei, gente, as artes que ele fez não vai mudar, entendeu? Estão lá, a gente pode curtir, entende? E eu acho que tem que ter uma certa separação, assim, do autor e da obra, porque ele influenciou muitos artistas da música, de dança, sabe? Como tantos outros artistas também o fizeram, ele chamou bastante atenção, entendeu? E o legado dele tá aí, cara, das artes que ele fez, da música que ele fez, assim, entendeu? Não muda o fato, mas mancha a biografia dele, sim. A gente tem que saber discernir sobre esse ponto, tá? E dá um pouco de mal-estar comentar sobre isso também, viu, gente? Dá um pouco para quem foi da época e viu essas coisas todas acontecendo. E eu lembrando, porque eu vi essa reportagem na época. No começo, isso nos anos 90, a gente achava que era tudo mentira, enfim, que era tudo cena, mas depois foi mostrando que não era bem assim, viu, gente? Não era bem dessa forma. Às vezes as coisas acontecem de forma que a gente nem imagina, né? Tá? Mas, ok. Tá, eu fiz uma pesquisa rápida aqui só para poder falar para vocês aqui do que eu achei, tá? Aí nasceu em Indiana e iniciou essa carreira profissional aos 11 anos, né? Como vocalista do grupo Jackson 5, tá? Consagração global em 1971, lançou sua carreira solo. Em 1982 fez Thriller, né, lançou o seu álbum Thriller, e uma das músicas bem consagradas foi a faixa Billie Jean, né? Tá? A revolução visual e musical quebrou barreiras raciais na MTV com superproduções como Thriller e Bad, popularizou a dança icônica como Moonwalker, tá? O legado e as polêmicas. Apesar de seu sucesso sem precedentes, sua vida adulta foi marcada por uma intensa superexposição da mídia, mudanças drásticas em sua aparência, graves acusações. Bom, nessa parte não vou falar, tá? E teve grandes processos judiciais e sua absolvição em 2005, embora o assunto continue alvo de debates e documentários, tá? Bom, ele faleceu em 2009, Los Angeles, devido aí uma alta dose de medicamentos, tá bom? Eu até tentei aí fazer uma pesquisa para ver se ele tinha um certo, sei lá, distúrbio, uma coisa assim, para poder mostrar algo que mostre o certo conflito que ele se passou em sua vida, traumas e estresse severos. Relatos apontam que o cantor lidou com estresse pós-traumáticos e uma forte dependência de medicamentos, tá? Quadro gravado pela enorme pressão midiática e pelas constantes acusações legais que enfrentou ao longo da vida.
tá? Registros também indicam de um abuso psicológico sofrido nele na infância perpetrado por seu pai durante a época do Jackson 5. Deixou marcas profundas em sua saúde emocional. Documentário e livros como relatos do cantor Elton John frequentemente descrevem seu estado como profundamente fragilizado. Gente, não é certo a gente chegar e falar: olha, certo artista é assim, ou ele tem certo distúrbio, ou ele tem algum conflito emocional, alguma coisa assim. Entendeu? Porque isso vai de acordo com cada pessoa, entendeu? Vai de acordo com cada pessoa e as decisões que ela tomou, que ela teve que ajustar a sua vida para poder chegar a certo ponto. Não estou falando que ele fez é certo, não, não é isso. Mas as pessoas elas têm que lidar aí com suas frustrações durante sua vida, entendeu? E quem pode dar esse perfil aí de um certo conflito que a pessoa está passando são só os especialistas, tá bom, gente? Saca? Eu tô tentando ser cuidadoso para poder falar sobre esse assunto, porque, gente, na real, pra gente que é de fora, assim, a gente não consegue entender. Não tem como entender como é que isso acontece. Hoje, para quem não conhece tanto esse artista, ou porque nunca viu falar sobre ele, parece um papo bobo, parece um papo idiota. Mas se eu der nomes para vocês, de hoje aqui do Brasil, você vai ver que não é bem assim. Que esse padrão, ele é um padrão que acontece com muita normalidade. Não o padrão das coisas erradas que ele fez, mas o padrão do assédio, gente. O padrão do assédio, o padrão da dessa abordagem dos profissionais com esses meios e a própria imagem do profissional, seja artista, seja quem for, estando em contato com o público, o que mostra que certamente existe aí um certo. Não existe uma relação saudável, entendeu? Dos profissionais aí com o público ou com os profissionais da imprensa. Não estou falando que ele esteja certo, não, pelo contrário, ele não está certo, né, nas coisas que ele fez. Mas também existe uma certa mitificação, né, de mito, né? Mitificação de uma pessoa humana, onde não é mostrado os defeitos dela, onde só é ressaltado de uma forma fora do normal os valores que cada pessoa tem, tá? Então, é, às vezes a gente cria uma certa imagem fora do comum das pessoas públicas, tá? Essas personalidades que foram aparecendo aí, e que a mídia, de certa forma, a imprensa, ela meio que mitificava a imagem das pessoas. E quando você ia chegar de perto para ver a pessoa pessoalmente assim, você via que não era aquilo e você ficava decepcionado porque a pessoa não estava seguindo o papel, aquele papel que ela estava desempenhando antes, tá? E, gente, acontece, isso é uma questão, assim, de imagem, de uma imagem, de uma imagem fora do comum, irreal, que é criado para se vender produtos, para se vender consumo, para que as pessoas consumam não só os produtos que a pessoa fale, mas consumir a própria imagem, gente. Eu cansei de ver antigamente na casa dos meus primos ou na casa dos meus amigos os carros, o carro da Fórmula 1 do Ayrton Senna. E uma coisa que eu parei e percebi há pouco tempo é que os carros antigamente eles tinham marcas de cigarro em seus veículos. Seria semelhante a certas coisas que, vamos dizer, que fazem mal ao público, mas é colocado de forma legalizada.
porque as grandes corporações ganham dinheiro em cima aí do público, tá, gente? Então, nós estamos. Como é que eu vou falar isso para vocês? Uma palavra certa. Nós estamos. é, Nós estamos aptos a sofrer influência dessa sociedade. Entenda o seguinte: se seus pais não te dão boas influências ou se eles não ajudam na sua educação, a rua vai influenciar a sua vida. E de certa forma é importante torcer que essa influência não seja uma má influência para você. Antigamente, pelo menos, eu acho que a ignorância era uma vacina contra certos pesadelos que podem aparecer pra gente. Só que não, gente, não é uma vacina. Na verdade, é uma ponte para certos tipos de atos ilícitos que você pode sofrer na mão de outras pessoas, tá? Como eu disse, saiba separar. Tem um personagem, ele faz grandes artes, é um jogo gostoso de jogar, tá? Então, meus caros, eu queria só que você separasse aí a ideia da arte que foi desenvolvida, as marcas, essas coisas todas, em cima desse artista, entendeu? E tento separar, entendeu? Esse artista aí, toda a arte que ele fez incrível, e as artes musicais, todas as coisas que ele construiu, desses eventos, porque boa parte da cultura pop assim teve muita influência por causa aí desse cantor barra dançarino barra artista, entendeu? Então vamos tentar levar isso em conta, tá? Bom, no mais é isso que eu queria contar para vocês, tá bom? Um grande abraço aí, tenha uma ótima semana e, cara, cuide de seus filhos, converse, dialogue sempre, entendeu? Sempre tenha diálogo, sempre tente conscientizar da forma mais, vamos dizer assim, mais justa, sem apelar para conceitos que possam fazer mal para criança. Eu acho que existe jeitos mais inteligentes de da gente conversar com as crianças aí, tá? Cuidado é muito importante porque isso influencia no crescimento da criança e deve ser trabalhado aí os conflitos para que não aconteça algo de errado aí no futuro, tá bom? É isso, uma ótima semana e até a próxima.